Eu era caminhoneiro e geralmente fazíamos viagens à tarde ou à noite. Sempre levava um ajudante comigo. Caso eu ficasse cansado, era ele que cuidava de tudo. Estava indo tudo normal, como de costume. Lembro que já estava escurecendo quando o trailer começou a apresentar problemas. O veículo parou e se recusou a ligar. Isso aconteceu quando já estávamos a alguns quilômetros do posto de gasolina. Meu companheiro optou por ir a pé até o posto em busca de ajuda, enquanto eu resolvi ficar tentando consertar o trailer, pois tinha algum conhecimento de mecânica. Passaram-se cerca de 10 minutos. Naquela noite, em particular, a lua estava brilhante e a estrada vazia. De repente, comecei a sentir muito frio e preferi me refugiar no trailer enquanto tentava resolver o problema, já que não conseguia identificar a falha. Deitei-me e me cobri com meu casaco. Foi quando comecei a ouvir uivos, seguidos de passos do lado de fora. Eram passos fortes e pesados, acompanhados de grunhidos. Fiquei assustado e me cobri completamente, estendendo a mão para trancar as portas, com segurança. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente, o trailer começou a ser sacudido e os passos lá fora ficaram mais pesados e intensos. Reuni coragem e peguei uma barra de ferro, pensando em sair. Foi nesse momento que uma luz iluminou a parte da frente do trailer. Mais tarde, ouvi meu companheiro gritando que havia conseguido ajuda. Saí correndo e o questionei se havia visto algo do lado de fora. Ele me olhou confuso e disse: "Não vi nada, mas precisamos ir com um senhor que gentilmente nos ofereceu carona em sua caminhonete. Ele nos levará até a cidade mais próxima. Já entrei em contato com a empresa para relatar o ocorrido e eles enviarão alguém para cuidar do trailer." Dentro da caminhonete do senhor que nos levou, ele me alertou que eu e meu companheiro deveríamos ter evitado ficar sozinhos naquela estrada. Muitas pessoas desapareceram ali, e alguns diziam que tinham visto algo que as levou embora. Comentavam sobre uma enorme criatura com pelos negros e olhos vermelhos. Não sei se isso era o que estava lá fora naquela noite, mas nunca esquecerei o terror de ouvir aqueles uivos e os passos pesados que cercaram o meu trailer. Só agradeço a Deus que chegaram a tempo. Após aquele incidente, nunca mais fiquei sozinho em nenhuma estrada por onde passei. Me chamo César. Sou um motorista de caminhão com muitos anos de experiência nesta profissão. Nela, vivenciamos paisagens deslumbrantes e situações inexplicáveis que deixam marcas para a vida, seja para o bem ou para o mal. Em setembro de 2009, logo ao amanhecer, enquanto seguia minha rota, uma densa neblina cobria a estrada, como é comum nessa época do ano na região. Naquele dia, a visibilidade estava bastante reduzida, e os sinais de trânsito indicavam a presença de lombadas e a necessidade de reduzir a velocidade devido à proximidade de uma pequena comunidade à beira da estrada. Após passar pelo local, continuei a subir uma ladeira íngreme com meu caminhão pesado, enquanto outros veículos me ultrapassavam de forma imprudente na densa neblina. Todos os meus sentidos estavam alerta, preocupados com a possibilidade de um encontro frontal com outro veículo. Foi nesse momento que uma caminhonete picape de cabine dupla começou a ultrapassar pelo lado esquerdo à medida que nos aproximávamos de uma área onde a estrada passava entre montanhas. As luzes de um carro vindo em direção contrária me fizeram segurar firmemente o volante, antecipando um possível acidente. O que aconteceu em seguida foi surpreendente. Antes do impacto, observei no espelho retrovisor uma senhora idosa, coberta por um xale preto que escondia seu rosto, sentada na segunda fileira da caminhonete. Ela olhava fixamente para mim, segurando um pequeno menino em seu colo. As luzes do carro vindo em direção contrária fizeram com que o motorista da caminhonete batesse no meu lado esquerdo, e o carro da direção oposta desviou rapidamente para o lado da estrada. Perdi de vista o veículo da direção oposta na densa neblina, enquanto a caminhonete perdeu o controle e colidiu contra uma elevação da estrada, dando voltas, ao mesmo tempo em que eu também perdi o controle do meu caminhão, acabando recostado na lateral da estrada. Após os impactos violentos, peguei meu celular e liguei para os serviços de emergência. Ao sair do caminhão, ouvi os gritos angustiados de uma jovem que vinha na caminhonete,
procurando seu filho, que eu havia presumido estar dormindo no banco de trás com a senhora idosa. Por sorte, eles estavam bem, e o menino foi encontrado, ileso sob algumas bagagens. Quando me dirigi para a estrada atrás da caminhonete da direção oposta, onde imaginei que o acidente poderia ser igualmente grave, para minha surpresa, não encontrei nenhum vestígio de um acidente ali. Perguntei aos outros motoristas que vinham atrás de mim se tinham visto alguma coisa, mas ninguém tinha visto nada. Nesse momento, um arrepio percorreu meu corpo e preferi não fazer suposições. Guardei silêncio e aguardei a chegada dos serviços de emergência. Quando a ambulância chegou, pude ver claramente que a jovem mãe e seu filho estavam sendo atendidos e transportados para o hospital. No entanto, a senhora idosa, vestida com seu chale negro, estava sentada no topo da ambulância, olhando fixamente para a maca onde a jovem mãe estava. Isso me deixou perplexo. Após prestar depoimento na delegacia local, o oficial encarregado me disse que eu não poderia sair até que a mãe e o filho recebessem alta. Foi então que perguntei sobre a senhora idosa, e o oficial imediatamente ligou para o hospital para verificar o relatório médico. No entanto, eles afirmaram que em nenhum momento uma senhora de preto havia chegado ao hospital. Apenas a mãe e o filho haviam sido atendidos. Diante dessa estranha situação, fiquei atônito. O oficial de polícia apenas disse que, às vezes, acontecem coisas impossíveis de explicar, sugerindo que talvez tenha sido a presença de um anjo que os acompanhava. Talvez essa seja a explicação mais lógica para o ocorrido. Isso aconteceu comigo mais ou menos há 10 anos. Eu estava dirigindo meu caminhão durante uma viagem noturna. Eram quase 3 da manhã e eu estava em uma estrada menos movimentada devido à carga valiosa que estava transportando e à necessidade de coletar dinheiro. Minha cabine estava equipada com vidros extremamente espessos. Enquanto dirigia a cerca de 90 km/h, algo inesperado aconteceu. Um animal surgiu dos arbustos e colidiu violentamente com o vidro da cabine. O impacto foi tão intenso que fez meu caminhão tremer. E, surpreendentemente, o vidro, que deveria ser resistente, quebrou. Isso era estranho, pois esse tipo de vidro não deveria se quebrar com facilidade. Depois do impacto, senti outro baque quando as rodas do caminhão passaram sobre o que quer que fosse que eu tinha atingido. Isso me deixou assustado, pois comecei a suspeitar que poderia ter atropelado alguém. Parei imediatamente e dei marcha ré para verificar a situação. No entanto, o que vi foi perturbador. Debaixo do meu caminhão, um homem estava gravemente ferido, com o rosto desfigurado devido ao impacto. Eu quase desmaiei de choque. Sem saber o que fazer, entrei em pânico e, covardemente, decidi abandonar o local do acidente. Dirigi por mais alguns quilômetros quando meu caminhão começou a apresentar problemas. As luzes começaram a falhar e o motor começou a perder potência. Tive que parar e usar uma lanterna para investigar o que estava acontecendo debaixo do capô. Foi nesse momento que o motor parou de funcionar, me deixando apavorado no meio da estrada escura. Por algum motivo, tentei ligar o caminhão novamente e, surpreendentemente, as luzes voltaram a funcionar, iluminando a estrada. Quando olhei para a frente, fiquei chocado ao ver o mesmo homem que eu havia atingido de pé no meio da estrada. Isso não fazia sentido. Como alguém poderia sobreviver a um impacto tão violento? Nesse momento, comecei a orar e pedir ajuda divina, pois a situação estava indo além da minha compreensão. Como aquele homem já estava ali, naquele estado deplorável, se eu tinha dirigido cerca de 5 quilômetros depois do acidente? Logo depois, o caminhão voltou a funcionar, e eu acelerei para passar por cima da figura que estava na estrada. Não parei até chegar a uma loja de conveniência, onde entrei nervoso para comprar cigarros. O atendente ficou impressionado com minha aparência abalada. Após entregar minha carga no destino, autorizaram meu retorno, mas o medo me fez escolher um caminho alternativo. Quando finalmente retornei à minha casa, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Fui recebido por latidos inquietantes dos cães da vizinhança, que apontavam com suas cabeças para o topo do meu caminhão. De repente, um ser estranho saltou da carga e desapareceu na escuridão. Os cães tentaram persegui-lo,
mas não conseguiram alcançá-lo. Ele correu em direção às montanhas, deixando-me ainda mais aterrorizado. Percebi que algo sobrenatural estava ocorrendo. Meus colegas costumavam contar histórias assustadoras sobre a região em que eu estava, mas nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Desde então, tenho pesadelos frequentes, mas acredito que Deus está me protegendo e que nunca me abandonará. Estou escrevendo este relato para compartilhar um evento perturbador que aconteceu com meu marido, meu filho, que na época tinha 5 anos, e comigo, enquanto estávamos viajando de carro pelo Brasil. Em 1999, até hoje recordar esse episódio me dá arrepios, assim como ao meu esposo. Meu filho, por ser muito pequeno na época, não se lembra. No entanto, aquela noite foi um verdadeiro pesadelo para nós. Estávamos a caminho das férias de Semana Santa com meus sogros, que moram no interior de São Paulo. Saímos à tarde e a noite nos alcançou no percurso. Paramos em um posto de gasolina à beira da estrada para abastecer o carro. Meu marido precisava de gasolina e eu aproveitei para levar meu filho ao banheiro e comprar alguns doces que ele queria. Tudo parecia normal. Havia poucas pessoas e estava tranquilo. Ao sair da loja, avistei um senhor vestido de palhaço parado ao lado da porta. Ele sorria para o meu filho e estendia a mão, oferecendo um balão. Confesso que isso me assustou um pouco, pois sempre tive medo de palhaços. Meu filho também tinha medo. Ainda assim, ele queria pegar o balão sem saber exatamente por quê. Algo me dizia que havia algo estranho com aquele homem. Então, me aproximei para pegar o balão e dar ao meu filho. O homem não sorria mais e, sem dizer uma palavra, agradeci e levei meu filho de volta ao carro, que ainda estava no posto de gasolina. No entanto, percebi que o homem não tirava os olhos de nós, o que me deixou nervosa. Comentei discretamente com meu marido sobre o que estava acontecendo e ele olhou na direção do palhaço. No momento em que isso aconteceu, o palhaço desviou o olhar. Meu marido terminou de abastecer o carro e fomos embora rapidamente. Ele me questionou por que eu aceitei o balão daquele homem, podendo ser perigoso, já que não conhecíamos suas intenções. Expliquei que estava nervosa e não soube como reagir, mas que não permiti que nosso filho se aproximasse. Fui eu quem pegou o balão da mão dele. Enquanto isso, meu filho brincava com o balão verde que havia recebido. Seguimos viagem por um bom tempo e meu filho adormeceu, deixando o balão encostado no teto do carro. Tudo parecia normal. Até que, de repente, o pesadelo começou. Meu filho começou a ter um pesadelo. Tentei acordá-lo mexendo em suas pernas, mas quando ele abriu os olhos, a situação piorou. Ele chorava mais, dizendo que estava com muito medo. As palavras dele foram: "O palhaço vai me levar." Senti um calafrio ao ouvir meu filho dizer aquilo, mas agi normalmente, tentando acalmá-lo, dizendo que era apenas um pesadelo e que estávamos ali, eu e seu pai, para protegê-lo. Meu esposo também tentava acalmá-lo, mas era inútil. Pedi para meu marido parar por um momento para que eu pudesse ir para o banco de trás com nosso filho e tentar acalmá-lo. Procuramos um lugar para parar, até que conseguimos avistar alguém caminhando entre as árvores à frente. Conforme nos aproximávamos, vimos que era o mesmo palhaço com seus balões e aquele sorriso grande e brilhante. Não sabíamos o que ele fazia ali e como soubera exatamente onde estávamos, já que tínhamos dado muitas voltas para encontrar a estrada que levava a Campinas. Não vimos ninguém nos seguindo desde que saímos do posto de gasolina, e o palhaço permaneceu ali, parado, até o perdermos de vista. Pedi a meu marido para acelerar e não parar por nada, pois aquilo já não fazia sentido. Senti que era algo sobrenatural, e meu filho, que não parava de chorar, confirmava isso. Nunca havia visto tanto medo nos olhos dele. Fui para trás e abracei meu filho, enquanto meu marido expressava sua raiva ao palhaço, acreditando que fosse alguém fantasiado nos seguindo porque queria algo com nosso filho. Eu insistia que não podia ser uma pessoa, já que ele apareceu de repente no meio do nada, exatamente onde íamos parar. Mas meu marido continuou dirigindo até chegarmos a outro posto de gasolina, pois um dos pneus estava muito baixo e precisava de ar. Meu filho e eu ficamos no carro e ele já estava mais calmo comendo um dos doces que havia comprado. De repente, meu filho gritou:
Mamãe! Apontando para um lado entre as árvores. Lá estava o mesmo palhaço com seus balões e seu sorriso. Meu marido, furioso, foi até lá, gritando com o palhaço, perguntando qual era o problema e dizendo que chamaríamos a polícia. O palhaço começou a caminhar em direção às árvores, sorrindo e acenando. Foi a coisa mais perturbadora que já vi. Ele desapareceu na escuridão das árvores. Meu marido voltou para o carro e partimos novamente. Antes disso, ele pegou o balão que o palhaço havia dado ao nosso filho e o jogou pela janela, na direção em que o palhaço havia ido. Isso me assustou ainda mais. Continuamos a viagem até chegarmos em Campinas e nunca mais vimos aquele palhaço macabro que nos atormentou naquela noite. Ao contar aos meus sogros o que aconteceu, meu sogro disse que nunca devemos aceitar presentes de estranhos, principalmente quando se trata de nossos filhos, já que há pessoas que desejam fazer mal, seja com objetos, com energias ruins, ou até mesmo com doces envenenados. No entanto, eu sentia que havia algo mais nisso. Até hoje tenho a certeza de que aquele palhaço não era humano. Não sei o que era, mas algo sobrenatural e maligno. Tenho convicção de que foi por meio daquele balão que ele deu ao meu filho que conseguiu nos localizar e tentar causar algum dano a ele. Espero que essa experiência sirva de advertência a todos que têm filhos. Nunca aceitem presentes de estranhos. Há muito mais por trás disso do que podemos compreender. Fiquem alertas e protejam seus filhos. Certa vez eu estava viajando para entregar produtos congelados em um destino distante. Saí de uma cidade no interior de Minas Gerais e segui uma rota que cruzava uma região mais isolada. Eu estava acompanhado por um amigo, que aproveitou a viagem para fazer compras em uma cidade próxima à fronteira com o Paraguai. A companhia dele tornou a viagem mais agradável, pois não estava sozinho na estrada. Na manhã seguinte, cruzamos de uma região para outra por meio de um ponto de passagem. Nesse local, presenciamos um acidente chocante que nos deixou pensativos durante o restante do dia. Continuamos nossa viagem e, ao longo da tarde, o dia transcorreu sem grandes incidentes. À noite, meu amigo começou a me questionar sobre experiências estranhas que já havia vivido na estrada, como fenômenos paranormais que poderiam ter me assustado. Eu compartilhei algumas dessas lembranças, desde episódios da minha infância até experiências mais recentes. Chegamos a um local onde vimos algo incomum no meio da estrada. À distância, uma pessoa em uma bicicleta estava se movendo de forma errática, como se estivesse sob a influência do álcool. Eu estava dirigindo a uma velocidade considerável e não consegui parar facilmente, já que estávamos em uma estrada estreita e difícil. Tentei alertar a pessoa acendendo os faróis e buzinando, mas ela não reagiu. Ao tentar mudar de faixa, percebi que havia outro veículo ao meu lado, o que tornava a manobra perigosa. A pessoa na bicicleta simplesmente não saía do caminho. Foi nesse momento que eu pedi a Deus por perdão. Quando passei por cima da pessoa com o veículo, ouvi claramente o impacto. Tanto eu quanto meu amigo, naquela noite, entramos em pânico. O medo tomou conta de nós e decidimos não parar, temendo as possíveis consequências. Foi um momento em que o senso de responsabilidade desapareceu diante do terror. Continuamos até um posto de combustível, onde decidimos parar. Enquanto meu amigo estava visivelmente abalado, eu consegui me acalmar um pouco e fui verificar o veículo em busca de vestígios que indicavam que tínhamos atropelado alguém, mas não encontramos absolutamente nada. Isso nos pareceu estranho, pois em casos anteriores de atropelamento de animais, sempre havia vestígios nas rodas e um forte odor. No entanto, como não encontramos nenhuma evidência, decidimos não contatar as autoridades. Quando estávamos prestes a sair, um funcionário do posto se aproximou de mim e perguntou o que havia acontecido. Eu estava atordoado, mas expliquei a situação. Ele me disse que algumas pessoas param ali para verificar se já atropelaram alguém na estrada. Ele afirmou que isso acontecia com certa frequência, mas que as autoridades geralmente não tomavam providências. O homem acreditava que o que tínhamos presenciado era um fenômeno sobrenatural. Isso deixou meu amigo ainda mais aterrorizado e desde então ele passou a acreditar em fantasmas. Essa é uma experiência que jamais esqueceremos.
Meu nome é Augusto Ramos e gostaria de compartilhar essa história, ou melhor, esse relato, pois é 100% real. Aconteceu comigo e minha namorada em uma estrada pouco movimentada. Digo pouco movimentada, pois atualmente há muita criminalidade naquela área. No entanto, tomei a decisão errada naquela noite de seguir pelo caminho usual. O irônico é que nem tivemos problemas com gangues criminosas ou algo do tipo. Nossa experiência foi de natureza paranormal, algo que já tínhamos ouvido falar, mas nunca acreditamos. Era o ano de 2016 e minha namorada e eu estávamos viajando por essa estrada para passar o ano novo com minha família. Era um trecho curto de apenas 2 horas, então optei pela estrada convencional, em vez da autoestrada, pois sabia que, devido à época, a autoestrada com pedágio estaria muito congestionada. Concordamos em seguir pela estrada comum. Cerca de 1 hora depois, minha namorada e eu estávamos cantando alegremente, quando de repente algo surgiu à minha frente, o que me fez frear bruscamente. O carro ficou atravessado na estrada. Ambos estávamos com cinto de segurança, então nada nos aconteceu além do susto. Minha primeira preocupação foi verificar se minha namorada estava bem fisicamente. Ela parecia bem, mas estava muito assustada, assim como eu. Ela perguntou com a voz trêmula o que tinha sido aquilo. Foi então que olhei para frente e vi uma mulher vestida com hábito de freira caminhando em direção ao nosso carro. Eu liguei o carro, pois estávamos em perigo ao ficar ali atravessados, já que outro veículo poderia não nos ver, embora a estrada estivesse bastante deserta. O carro demorou a ligar, e à medida que a mulher se aproximava, pudemos ver seu rosto completamente desfigurado. Minha namorada começou a gritar descontroladamente, pedindo para eu ligar o carro e sair dali. Eu tentava acalmá-la, mas a verdade é que eu também estava muito assustado. Finalmente o carro ligou e saí em alta velocidade, deixando a mulher para trás. Ela continuava chorando e perguntando o que tinha sido aquilo. Eu não sabia como responder. De repente, minha namorada ficou em silêncio e sua expressão de medo desapareceu, dando lugar a um rosto sem expressão alguma. Eu a chamava pelo nome perguntando o que estava acontecendo, o que me assustou ainda mais. Ela simplesmente olhava fixamente para a frente com um olhar perdido. Pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas não era o caso. Comecei a entrar em pânico, sem saber se deveria parar para ajudá-la ou continuar dirigindo até chegar a alguma cidade. Nesse momento, ela começou a gritar de forma tão terrível, com uma voz que não era a dela. Quase perdi o controle do volante e freiei bruscamente novamente, parando ao lado da estrada. Tirei o cinto de segurança e saí do carro, pois estava com muito medo e não sabia o que fazer com minha namorada, possuída por algo que não desejo a ninguém. De repente, ouvi a voz da minha namorada, que voltou a chorar pedindo ajuda e dizendo que algo havia se apossado dela, que não sabia o que era. Ela estava inconsolável. Voltei para o carro e dirigi sem parar até finalmente chegar à cidade. Ela se acalmou um pouco ao ver que estávamos cercados por pessoas e mais carros, mas ela nunca soube explicar o que a possuíra. Ela disse que, de repente, sentiu que algo entrou nela e que não conseguia falar ou controlar seus movimentos, como se estivesse em paralisia do sono, mas de forma mais intensa, pois sentia que havia algo dentro dela usando-a para falar, ou neste caso para gritar. Existe uma lenda naquele local que agora sabemos ser real, e vou contar para que saibam o que pensamos ter possuído minha namorada. Contam que, no início do século passado, naquela região, havia um convento onde aconteciam muitas atrocidades. Mas a mais comentada é a história de uma freira em particular. Ela engravidou, e as outras freiras jogaram ácido em seu rosto. A mulher teve um ataque cardíaco e morreu. Desde então, dizem que ela aparece naquela estrada e causa muitos acidentes. Muitas pessoas sobreviventes contam que, por culpa de uma freira com um rosto horrível que atravessou o caminho, perderam o controle de seus carros. Para nós era apenas uma lenda urbana, nada mais. Claro que não acreditávamos em coisas desse tipo, mas acabamos vivenciando isso de maneira muito real. Até hoje, não entendo por que aconteceu conosco e por que aquela freira tomou posse do corpo da minha namorada.
é algo que não conseguimos compreender. Não sabemos se ela queria nos dizer algo ou simplesmente gritar como fez. Até hoje, é a coisa mais horrível que nos aconteceu. Nunca mais passamos por aquele lugar. Sempre que viajamos, pegamos a autoestrada e durante o dia. Infelizmente, aprendemos da pior maneira, mas conseguimos sobreviver para contar a história. Olá, comunidade. Envio esse relato para o canal com a esperança de compartilhar com todos algo muito pessoal que aconteceu com minha família. Meu filho me apresentou ao canal e comecei a ouvir as histórias de outras pessoas. Isso me animou a contar a minha. Algo que mesmo depois de tantos anos ainda me dá arrepios. Parece que aconteceu ontem e ainda sinto como se fosse uma dor recente. Não vou revelar meu nome verdadeiro, nem o de outras pessoas por respeito à privacidade, mas o que vou contar realmente aconteceu. Foi o momento mais amargo que vivemos. Na época eu tinha 20 anos e era a irmã mais nova de 2 irmãos. Meu irmão do meio estudava no exterior, mas sempre voltava para as férias, para passar o tempo com meus pais e comigo. Apesar de meu irmão mais velho ser casado e morar em outro lugar, sempre nos reuníamos nas datas comemorativas, como no Natal. Porém, no Natal de 2004, nossas vidas mudaram para sempre. Meu irmão, que estava fora, saiu para a estrada em uma tarde fria de dezembro, com o objetivo de passar as festas de fim de ano conosco. Lembro que estava muito frio, quase 0 grau, e a noite já havia caído. Eu estava ajudando minha mãe a preparar o jantar, já que planejava uma noite especial, com meu irmão chegando para a ceia. De repente, o telefone tocou. Era meu irmão, ligando do celular. Ele me disse que o carro havia quebrado no meio do nada e pediu que não contasse aos meus pais para não os preocupar. Ele já havia chamado um guincho, mas demoraria mais para chegar, pois estava longe da cidade. Pediu que eu dissesse aos meus pais que ele chegaria mais tarde do que o esperado. Então, subi para o meu quarto onde tinha o telefone particular, pois não queria que me ouvissem na sala. Quando liguei para ele, meu coração disparou. Sua voz, que antes estava calma, agora estava tremendo, como se ele estivesse chorando. Percebi o medo em suas palavras. Ele disse: "Acabou o crédito e não tenho a quem pedir ajuda. Estou no meio do mato. Há coisas ao meu redor. Não sei o que são. Não são animais, mas também não parecem pessoas. Não consigo ver bem, mas ouço suas respirações e vejo seus olhos observando. Por favor, me ajude a sair daqui." Entrei em pânico, sem saber o que fazer. Perguntei várias vezes o que ele estava vendo e pedi para descrever as coisas ao seu redor, mas ele não conseguia. Ele só chorava e pedia ajuda, dizendo que não eram pessoas nem animais. Eram seres que pareciam humanoides. O medo tomou conta de mim e corri para baixo pegando o telefone da sala. Coloquei ele no viva-voz e rapidamente contei aos meus pais o que estava acontecendo. Meu irmão mais velho pegou as chaves do carro e saiu, sem esperar por meu pai, em alta velocidade. Ele partiu sem avisar mais detalhes. Então meu irmão mais velho começou a gritar. Um grito tão agudo e desesperado que até hoje o escuto em meus pesadelos. A ligação caiu. Minha mãe arrancou o telefone das minhas mãos desesperada e tentou ligar para o celular dele novamente, mas só deu caixa postal. O telefone estava desligado. Eu não consegui chorar. Estava em estado de choque. Minha mãe, então, chorava e gritava, e meu pai tentava consolá-la. Minha cunhada, esposa do meu irmão mais velho, ligava incessantemente para saber onde ele estava, mas ele não atendia. Estávamos todos nervosos, inclusive meu sobrinho recém-nascido, que não parava de chorar. Minha mãe continuava aos prantos, e meu pai ligava para a polícia, sem saber o que dizer. Eu, petrificada, esperava que meus 2 irmãos entrassem por aquela porta sãos e salvos, mas isso nunca aconteceu. Por volta das 3 da manhã, meu irmão mais velho finalmente ligou. Ele havia encontrado o carro de meu irmão, mas ele não estava em lugar algum. Ele entrou na mata com uma lanterna, mas não havia sinal dele, nem vestígios. Minha mãe pediu para ele se colocar em segurança no carro e esperar pela polícia, pois ele também estava em risco. Então fomos até onde meu irmão mais velho estava no carro, aguardando a chegada das autoridades. Minha cunhada ficou em casa com o bebê.
Quando chegamos, a polícia já estava lá e a busca começou. Durou dias, com cães farejadores e pessoas das cidades vizinhas se juntando à procura. Mas até hoje nada de meu irmão, nenhum rastro. Só encontramos o carro dele, mas nem mesmo havia pegadas na lama, como se todas as evidências tivessem desaparecido. Não sabemos o que aconteceu com ele. Nem o que aquelas coisas eram, mas sei que eram macabras, algo sobrenatural. Tenho a certeza de que ele estava sendo perseguido por algo maligno. Até hoje tenho a voz dele, cheia de pânico e terror, gravada na minha mente. Aquele grito e o som das coisas que o cercavam são algo que jamais vou esquecer. Só posso esperar que ele esteja descansando em paz e que, de alguma forma, tenha se libertado daquelas coisas. Boa noite, Rádio e Comunidade. Meu nome é Júlio e gostaria de relatar um fato que aconteceu comigo, com minha mãe e meu irmão, durante uma viagem que fizemos há alguns anos, vindo de Tocantins para o interior de Minas Gerais. Foi algo que nos impressionou muito. E mesmo após alguns anos, ainda sentimos arrepios ao lembrar e contar para conhecidos. Era noite, por volta das 20h30, e já estava completamente escuro. Ainda faltavam cerca de 3 horas para chegarmos ao nosso destino, onde visitaríamos a família da minha mãe. Eu estava dirigindo, minha mãe estava no banco do passageiro e meu irmão estava no banco de trás, terminando uma tarefa no computador. De repente, minha mãe pediu para diminuir a velocidade, pois viu algo à frente, ao lado da estrada. Eu reduzi a velocidade e, quanto mais nos aproximávamos, percebíamos que era uma mulher. Parecia ser uma idosa, já que suas costas estavam bastante curvadas e ela tinha a mão levantada como se estivesse pedindo ajuda. Meu irmão e eu concordamos que ela parecia bastante assustadora e, brincando, dizíamos que talvez fosse um espírito, daqueles que supostamente aparecem nas estradas. Não tínhamos ideia do que estávamos dizendo. Minha mãe nos disse para não sermos cruéis, pois poderia ser ela em uma situação muito difícil, e perguntou se gostaríamos de zombar dela em vez de ajudá-la. Respondemos que não. Mas meu irmão sugeriu que poderíamos dar carona para ela. Minha mãe não respondeu, mas me pediu para parar e ver o que ela precisava, mesmo que a senhora não nos desse boa impressão. Eu obedeci para satisfazê-la. Estacionei ao lado da senhora e minha mãe perguntou se ela precisava de ajuda. A senhora, já idosa, respondeu que só precisava de uma carona para casa, que estava muito perto dali, mencionando que o marido a esperava e ela queria chegar logo. Minha mãe olhou para mim, mas eu fiz um gesto, como quem diz de jeito nenhum. Claro que ela não me ouviu e disse para a senhora entrar no banco de trás e nos guiar até lá. Vi, pelo retrovisor, a expressão de desagrado no rosto do meu irmão. Ele estava muito incomodado, já que teria que ir no banco de trás com a senhora. Apesar de parecer indefesa por sua idade avançada, ela emanava uma vibração estranha. Além disso, era estranho vê-la sozinha naquela hora, na estrada. Enfim, a senhora entrou no carro e fechou a porta. Durante o trajeto, minha mãe tentou fazer algumas perguntas, como por que ela estava sozinha àquela hora e por que estava a pé na estrada. Mas a senhora só respondia: Deus assim quis. Minha mãe desistiu de fazer mais perguntas, percebendo que a senhora não queria falar e não queria incomodá-la, mas fomos nós que nos sentimos incomodados. Seguimos todo o caminho em silêncio, com aquela senhora assustadora no banco de trás. Não consigo imaginar como meu irmão devia estar tenso, pois assim que ela entrou no carro, ele fechou o computador e não conseguiu mais se concentrar na tarefa. Alguns minutos depois, a senhora apontou para o lado da estrada e disse que ali era sua casa. Quando olhamos, vimos uma pequena casa de madeira, mal iluminada pelas luzes do carro, já que não havia nenhuma luz acesa. Era sombria entre as árvores. Segui por uma estrada de terra que levava até a casa e, finalmente, chegamos lá. Minha mãe perguntou se ela ou o marido precisavam de algo, preocupada com o fato de viverem sozinhos em um lugar tão isolado e escuro. A senhora respondeu que não, agradeceu e desceu do carro. Vimos ela entrar naquela pequena cabana de madeira. Imediatamente, dei meia volta para irmos embora, pois juro que senti algo muito estranho o tempo todo,
desde que a senhora entrou no carro até ela sair. Meu irmão reclamou com minha mãe por ter feito aquilo, pois ele estava apavorado no banco de trás com ela. Minha mãe o repreendeu, dizendo para não ser tão cruel, que era apenas uma pobre idosa em uma situação difícil, e pediu para ele parar de reclamar. Optamos por não comentar mais nada a respeito. Continuamos nossa viagem e as coisas seguiram normalmente. Chegamos ao final de nossa estadia e por volta das 17 horas já estávamos voltando para nossa cidade em Tocantins. Era hora de fazer o último teste antes de ir embora. Minha mãe foi ao supermercado com minha tia para comprar mantimentos para a senhora. Aquela pobre senhora não saiu da mente dela. Saímos de nossa estadia por volta das 17 horas e por volta das 20 horas já estávamos prestes a chegar na casa daquela senhora. Mas ao passarmos pelo local exato, percebemos que a cabana de madeira não estava mais lá. Havia apenas o mesmo caminho de terra que levava até o local, mas não havia sinal da casa. O que nos parecia extremamente estranho foi que a estrada estava ali, mas a casa simplesmente não estava mais. Decidi obedecer e segui o caminho quando, supostamente, a casa estaria ali. Havia apenas uma cruz no local. Minha mãe, sem dizer nada, desceu do carro e caminhou até a cruz, abaixando-se para ler. Em poucos segundos, ela voltou para o carro e meu irmão perguntou se não era o túmulo daquela senhora. Ela respondeu que o nome na cruz era de um homem. Ficamos sem saber o que estava acontecendo. Minha mãe ficou preocupada com aquela senhora, mas era óbvio que ali não havia nenhuma casa. Pediu para eu parar em um armazém à frente para perguntar sobre a senhora. Estacionamos e minha mãe desceu comigo para perguntar sobre a senhora. O que nos disseram nos deixou arrepiados. Era um casal de idosos por volta dos 70 anos cuidando do local. Depois de minha mãe perguntar e contar tudo o que aconteceu, eles se viraram para nós, muito confusos. O senhor nos disse que o casal que vivia naquela cabana tinha falecido anos atrás. E a casa foi demolida quase imediatamente após a morte deles. Minha mãe exclamou que não podia ser possível e perguntou como eles haviam falecido. A senhora começou a nos contar que eram 2 anões que moravam ali sozinhos há muitos anos, pois não tinham filhos, nem ninguém que cuidasse deles. A senhora todos os dias ia até a cidade vender artesanatos, pois o marido estava muito doente e não podia se levantar da cama. Mas um dia, um acidente a vitimou fatalmente quando voltava para casa. O marido ficou sozinho e, embora tentassem ajudá-lo, ele também faleceu dias depois. Muitos diziam que ele morreu de tristeza. Minha mãe começou a chorar e pediu desculpas ao casal. Mas eles gentilmente disseram para não se preocupar, que ela não era a única que tinha visto aquela senhora na estrada. Contaram que até mesmo eles viram a senhora passar a noite em frente à loja, mas apenas fechavam as portas até ela passar, sabendo que ela ainda estava perdida, procurando o caminho de volta para casa com o marido e que nem sequer sabia o que aconteceu com ela. Saímos de lá mais tristes do que assustados. No entanto, quando contei para meu irmão, ele ficou muito assustado e não podia acreditar, pois ele havia estado ao lado de um fantasma. Sei que parece absurdo, algo que eu não teria acreditado se não tivesse vivido, mas isso não é para ser encarado como uma brincadeira. As estradas estão cheias de almas que, infelizmente, não sabem que já não estão no plano terreno, almas que buscam o caminho de volta para casa. Mas também tenho certeza de que há coisas muito malignas nas estradas durante a noite. Boa noite. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.